mercadorias, pessoas, capitais, serviços, informações, que geram uma interdependência entre eles. O processo de globalização se caracteriza por pontos comuns na economia, na cultura, na sociedade e na política, tornando assim um mundo interligado. Uma forma dos mercados estrangeiros se interagirem e aproximarem de mercadorias e de pessoas. Diante das diversas consequências concebidas pela globalização, a alimentação passa por uma mudança contínua e acaba afetando a qualidade dos alimentos industrializados. No Brasil, a sede de fast food teve início no Rio de Janeiro em 1951, quando Robert Bob Falkenberg, um empresário nova-iorquino, fundou a Falkenberg Sorveteria, a qual inicialmente vendia sorvete de baunilha, receita trazida dos Estados Unidos, e que mais tarde veio a ser a primeira e maior empresa de fast food no Brasil, o Bob's. Curioso notar que só em 1979 ocorreu a primeira abertura da loja do McDonald's no Brasil, também na cidade do Rio de Janeiro. Sem espanto, as 5 empresas de fast food que merecem destaque no mercado brasileiro são Subway, Bob's, McDonald's e as 2 empresas brasileiras, Girafas e Habib's. Atualmente, a mudança do estilo de vida dos brasileiros, provocada pelo escasso tempo para se alimentar em casa, decorrente de vários fatores. Entre eles, uma maior conquista da mulher no mercado de trabalho, um grande número de pessoas nos centros urbanos, a distância e a dificuldade de ir do trabalho até em casa apenas para uma refeição. Com isso, levou à procura de refeições rápidas, práticas e com menor custo, encontradas em redes de fast food. Acontece que esse hábito, cada vez mais comum, acaba perdendo-se alguns rituais de alimentação que tinha antigamente, antes das redes de fast food. Por exemplo, a questão de os familiares almoçarem juntos. A globalização, em sintonia com a pós-modernização, impõe diferentes e novas maneiras e hábitos de consumir os alimentos. Em relação à globalização, o que o marketing influencia nas redes de fast food? Atualmente foi criada uma ideologia na mente das pessoas para consumir esse tipo de alimento. Muitas pessoas, talvez que residem em cidades menores, cidades do interior, têm na cabeça que é como se fosse um passeio. Uma família, em um final de semana, pensam, vamos passear esse final de semana, e acabam indo a uma cidade grande para ter acesso a esse tipo de alimento como uma forma de passeio, uma forma de descontrair no final de semana. E também, nessa questão do marketing, podemos citar uma empresa, o McDonald's, que usa a forma do McLanche Feliz, que é uma forma de atrair as crianças para o seu produto e, consequentemente, levam os pais até um lugar que acabam também consumindo esse produto. O que as pessoas comem e como elas o fazem está ligado diretamente à condição social, à religião e à memória familiar, à ética e à identidade cultural a que pertencem. Ele também afirma que o ambiente urbano também é capaz de alterar toda a estrutura de alimentação, fazendo com que surjam novas práticas. Um aspecto negativo desse processo é a perda da identidade cultural das regiões, dos costumes e hábitos alimentares, por exemplo. No Brasil, a pesquisa de orçamento familiar, feita pelo IBGE, mostrou que o consumo de arroz e feijão decresceu nos últimos anos, inversamente proporcional ao consumo de alimentos industrializados, tais como as comidas rápidas e refrigerantes, além da estagnação do consumo de frutas, verduras e legumes, sem alterações apresentadas, ainda mantendo um nível baixo entre os brasileiros. Percebe-se que há uma grande influência da globalização nas nossas vidas, nas nossas rotinas e, como consequência, há uma necessidade de possuir informações e uma visão mais detalhada sobre hábitos de consumo, pois a globalização traz um maior acesso às informações, viabilizando a construção de uma visão mais crítica dos fatos apresentados. O modelo norte-americano é visto e valorizado no Brasil como uma referência de modernidade, exemplificando para os brasileiros o padrão, o símbolo do primeiro mundo. Nessa visão do ideal americano está o crescimento de lanchonetes norte-americanas no Brasil. Qual a opinião dos nutricionistas em relação às redes fast food? O índice de doenças coronarianas, obesidade e diabetes aumenta a cada ano, chegando a níveis preocupantes.
O sedentarismo, atrelado à falta de tempo das pessoas fazerem refeições e outras atividades desvinculadas do ambiente profissional, é um dos agravantes da situação. A saúde do ser humano contemporâneo está cada vez mais deixada de lado em virtude do mercado de trabalho cada vez mais exigente e detentor do tempo do indivíduo. No entanto, é necessário que tenha bom senso ao frequentar tais redes fast food, ter uma alimentação balanceada, rica em nutrientes e fazer atividades físicas e manter o corpo saudável. E quem é saudável pode se dar o luxo de esporadicamente frequentar um fast food, mas isso não pode se tornar uma rotina e substituir a alimentação básica. Assim como os adultos, as crianças também podem comer alimentos fast food, mas esporadicamente, não tornando uma rotina para ela. Você sabia que os brasileiros estão entre os maiores consumidores de fast food no mundo? Na América do Sul, ninguém gasta mais com fast food do que os brasileiros. Aliás, um estudo realizado pela EAE Business School, que analisa os hábitos de consumo nesse setor em 2014, apenas Estados Unidos, Japão e China estão à frente do Brasil. Os japoneses são os que mais gastam em fast food, com uma despesa média de R$ 1.024 por habitante no ano. Em segundo lugar estão os norte-americanos e depois os australianos. Os que menos gastam são os indianos, com um equivalente de R$ 41 por ano. Estados Unidos, China, Japão, Brasil e Reino Unido são os 5 países onde o segmento de fast food fatura mais. McDonald's segue o líder do setor no nível global, com 18.770 pontos de venda, seguido por KFC, com 11.798 estabelecimentos, e o Subway, com 10.109 restaurantes. Segundo pesquisa, parte do sucesso da rede norte-americana está em seu novo enfoque no café da manhã e em suas campanhas de publicidade. Redes de fast food e a obesidade na África. O continente africano está crescendo cada vez mais obeso. A urbanização rápida, o crescimento populacional, economia em expansão, que aumentam as fileiras das famílias de renda média, levam a mais africanos a se dedicarem às redes fast food. E, como visto em economias mais avançadas, isso levou a níveis crescentes de sobrepeso e obesidade em toda a África. Um novo relatório de painel do Malabo Montpellier, um grupo de especialistas em agricultura internacional, diz que as crianças africanas estão cada vez mais expostas a alto teor de açúcar nos alimentos, energia e densidade. São de custos mais baratos, mas também em baixo nível de nutrientes. Nos últimos anos, grandes marcas de fast food como Burger King, McDonald's, KFC, Pizza Hut e Subway tiveram a esperança de se aproveitar da classe média em expansão, que tem renda disponível e compatível e um paladar para alimentos processados. E além do consumo de fast food, os adultos africanos estão cada vez consumindo menos frutas e vegetais e cada vez bebendo e fumando mais. Em um continente com 233 milhões de pessoas famintas, a pobreza e a subnutrição ainda são um fato diário. E embora algumas partes da população ainda tenham cinturas em expansão, os especialistas da Malabo observam que as agências governamentais precisam atuar para impedir o desperdício de alimentos, equilibrar a produção de alimentos e garantir uma diversidade alimentar mínima para crianças e adultos. Portugal encontra-se entre os países com menor nível de consumo de comida rápida e também com o menor IMC, Índice de Massa Corporal. Pesquisa feita pela OMS, Organização Mundial de Saúde, em 2008. O estudo analisou dados entre 1999 e 2008, de 25 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, com o objetivo de observar o vínculo entre a obesidade e a liberalização do mercado dos bens alimentares. Como conclusão desses estudos, percebe-se que há uma relação direta entre as políticas de proliberalização desse tipo de mercado e o aumento do consumo de fast foods e a obesidade. Portugal aplicou políticas de mercado mais restritivas, sendo possível estabelecer uma relação com impacto menor nos níveis de obesidade, ao contrário de outros países do estudo, dominados por oligopólios alimentares, nos quais as políticas de liberalização incluem, entre outros, menos subsídios agrícolas.
menos taxa, menos controle de preços e fiscalizações débeis em termos alimentares. Por outro lado, as explorações agrícolas em Portugal tendem a ser menores, sendo geralmente mais saudáveis em relação aos países com economias por grandes grupos econômicos agroalimentares. Países com exploração agrícola de tamanho menor tendem a registrar aumentos menores no consumo de comida rápida e da obesidade, esclarece o professor Roberto de Vogli. O estudo apela, por isso, à aplicação de medidas que melhorem a etiquetagem dos alimentos e que limitem a produção e o comércio de alimentos processados, como a chamada fast food e sua publicidade. Nós vamos fazer uma entrevista com a Cris. Ela é formada em Educação Física e dá aula de treinamento funcional. Cris, trabalhar no emprego, você acha interessante as pessoas consumirem esse fast food? Com certeza não, porque isso atrapalha muito o desenvolvimento do aluno, a zona dele de queima de gordura fica muito mais lenta. Qual a relação entre a sua academia e o consumo de fast food? Grande, infelizmente, hoje esse consumo tem sido muito grande porque isso tem facilitado muito a vida corrida das pessoas. Então muita gente tem ingerido esses fast food como zona de escape, porque não tem tempo de preparar as coisas saudáveis em casa. Qual a influência de inserir comidas fast food na disposição do dia a dia? Isso é péssimo, porque o nível de gordura, o nível de açúcar no corpo da pessoa é muito alto, muito elevado, e isso faz com que a pessoa se sinta mais cansada, não renda o tanto que tem que render numa aula. E quais são os pontos positivos da atividade física no dia a dia? A atividade física hoje ela é recomendada até mesmo pelos próprios médicos. Médicos hoje, a primeira pergunta que eles fazem é se você faz alguma atividade física. E isso é muito importante para a qualidade de vida, para o sono, para o bem-estar, para a prevenção de inúmeras doenças. Então a gente vai finalizar a entrevista. Muito obrigada, Cris. Sempre que precisar, estamos às ordens. Estou aqui com o Theo Henrique e vou entrevistá-lo sobre um assunto muito interessante: fast foods. Tudo bem, Theo? Tudo. Theo, você comeria um sanduíche, algum fast food todo dia se você pudesse? Não, porque alguns fast foods tem muita gordura, então você engorda. Theo, o que você acha que acontece com uma pessoa que come esse tipo de alimento todos os dias? Assim, ela não tem uma saúde muito boa e às vezes ela pode pegar doenças muito fácil. Se você pudesse escolher apenas um tipo de fast food para comer o resto da sua vida, qual você escolheria? McDonald's. Por quê? Porque é o que eu prefiro. E se você comesse isso o resto da sua vida, como você se imaginaria daqui a alguns anos? Muito gordo. Como você imagina o mundo daqui a uns 10 ou 15 anos, de acordo com a alimentação? A população talvez criariam provavelmente algo com mais gordura, então a população provavelmente todo mundo ficaria bem obeso. O quanto você consome fast food? De em um mês. Não é muito bom comer sempre, né? Que faz muito mal à saúde. Então, é igual eu falei, às vezes a pessoa pode ter uma saúde ruim e pegar doenças mais fáceis. Interessante, então é melhor evitar, né? Você concorda? Sim. E, Theo, qual o seu prato preferido? Você prefere um sanduíche, algo assim relacionado ao fast food, ou você gosta também de um prato com alface, verduras? Se for no meu caso, eu prefiro o prato com alface e verduras do que o fast food. E por você ter pouca idade, como que chega informação pra você que fast food é ruim, que não compensa comer? Ele não é ruim, né? Ele tem muita gordura, então ele faz a pessoa ficar gorda. Muita gente me fala isso, principalmente minha mãe. Fica o meu agradecimento ao Theo Henrique. Muito obrigado, Theo. De nada. Pega na minha mão. Foi muito importante essa entrevista para o nosso documentário. Otávio. Você quer, Otávio? Cadê, Otávio? Eu tô brincando. Obrigada.
cada vez mais Pode falar? Eu sei que... Atualmente, a mudança de vida no estilo... Nós somos muito humildes, não estamos fingindo. Os adultos africanos os adultos africanos Sei de nada.